Lucas, o torcedor corintiano, conheço até alguns, estão pensando o seguinte: vai começar assim o domingo? Tudo bem? Eles estão metendo um azar no jogo, sorte no amor. De repente a vida amorosa do corintiano pode ir muito bem, porque que azar, né? Foi esse segundo tempo de Pinheiros e Corinthians, Guilherme Tadeu. Porque o Corinthians fez um jogo bem legal no primeiro tempo, né? O placar só não foi empatado porque o Sloan meteu uma bola no último segundo e levou o placar para uma magra vantagem do Pinheiros, 50-48, mas no segundo tempo a história foi completamente diferente. É um dos motivos pelo qual o Pinheiros é tão especial e é líder no campeonato nesse momento, né? É essa versatilidade, essa capacidade de atacar em alta velocidade e de defender de múltiplas formas que deixou o Corinthians bem confuso, né? Especialmente no segundo tempo. Maneira que o Pinheiros aborda defensivamente do segundo, né? Segundo tempo em relação ao que foi o primeiro tempo, foi muito diferente e deixou o ataque do Corinthians, né, a ver navios, né? E hoje também tem um grande navegador do outro lado, viu, Guilherme Tadeu? Cuidado. Cuidado, corintiano. Por onde começar, Gibbs? Por onde começar esse fim de papo? Porque já vou dando abordagens amplas. Amplas, vamos lá. Primeiro tempo Amplitude. desse jogo. Primeiro tempo desse jogo. Incrível. Segundo tempo, domínio do líder, né? Incrível. Mas nas outras rodadas, né? Nos outros jogos da rodada, muita coisa acontecendo, mercado dinâmico. Pós-jogo, o UOL começando agora. Gibas, NBB vive um momento especial? Momento muito especial, né? A gente está gravando aqui durante o último período da rodada como um todo. O jogo do Corinthians acabou bem cedo, até porque as características, né? Abril 30, o jogo vai começar a ir para mais longe, né? Quando o jogo está mais parelho, tem time-out, tem muita discussão, tem muita falta. Mas enfim, é do jogo, então a gente vai trazer os placares aqui. Cruzeiro estava fazendo um baita jogo com o Flamengo na frente no último período, mas agora o Mengão abriu 4. E Caxias e Unifacis é outro jogo bem parelho. Nesse momento, Caxias na frente, mas tem muito tempo ainda para ser jogado. A gente vai trazendo aqui as informações. Lucas, especificamente sobre a derrota do Timão. Primeiro, duas histórias, né? Todo, somos dois contra a parede, todo tem três lados, né? Para citar a grande canção brasileira. Sim. E tem o lado do pós-jogo, que a gente tenta dar sentido para o que aconteceu na rodada, mas temos um favorito cumprindo o favoritismo, porque é o atual líder, o Pinheiros, e é a grande história desse Assim que a gente jogo. vai tratar já? Porque. Essa é a história do jogo, vamos dizer assim. O Tá, ok. Pinheiros venceu o Corinthians, o líder venceu um outro grande time. Agora, por que, que o Pinheiros consegue ser líder mesmo com um time notavelmente mais barato do que boa parte do NBB, inclusive o que ganhou de 30 hoje? Isso já é outra questão. A parte do Corinthians, a gente tem feito alguns jogos do Corinthians aqui, né, Lucas? E, cara, tá ganhando, né? Mas a coisa vai meio raspando, não tá jogando tão legal. Eu acho muito, muito dependente dos estrangeiros, sabe? Eu acho que quando o Davonta e o Clark ainda não tá bem, né? Você vê que ele não tá fisicamente, já jogou mais que isso, ele tá lutando com lesões aí. Acho que quando os dois não jogam no modo bem alto, assim, o Corinthians é mais frágil. E aí pega um time que demanda fisicamente do jogo, pô, é muito diferente. Acho que o Corinthians tá se posicionando para o que pode ser aí um ano para tentar ficar entre os quatro, mas nesse momento falta bastante ainda. Coletivamente, acho que com o Clark melhor. A gente não sabe quando o Cauê vai voltar. Acho que tem a chance do Corinthians jogar mais do que jogou, mas hoje foi um bom primeiro tempo. Só que o Pinheiros, assim, o Pinheiros tem algumas marchas que o Corinthians não alcança. E acho que esse é o motivo desse time estar tão bem. O Pinheiros foi montado ano passado. Esse tipo de jogo, esse estilo de jogo, essa maneira de jogar, foi montado ano passado pelo Galvani, hoje técnico principal da Capitanes, da G-League. E na época o Galvani criou um modelo de jogo que o basquete brasileiro ficou bem, não sabendo muito bem como lidar, que era velocidade, transição, muita energia, jogador pegando lobby, o Sloan jogando muito, um baita achado dele, aliás, jogando muito num contra um. Quando o Galvani vai para a G-League, o Gustavinho, olha só, né? Olha a importância de você ter
técnicos desse nível. Um técnico brasileiro que já está na G-League, outro técnico que estava na seleção, era técnico do Flamengo, campeão de tudo, multicampeão, um dos maiores técnicos da história do basquete brasileiro. Vem ele e assume. Então, assim, por mais que os estilos sejam bem próximos, acho que tem coisas diferentes. O estilo de jogo dos dois é relativamente parecido, eu acho. Mas tem coisas diferentes que o Gustavinho faz. O Gustavinho é mais experiente, está há anos nesse nível. Coloca questões diferentes defensivas, coloca dinâmicas ofensivas de leitura de jogo que são muito próprias dele, de que o Gustavinho sempre foi um técnico muito corajoso, sempre leio os planos de jogo dele, as maneiras como ele aborda a partida, como alguém que vai até o fim para ganhar, sabe? Ele não é um técnico que torce pela vitória, sabe? Ele prefere errar tentando do que esperar acontecer. Então a gente vê rotações, leituras de mudanças de adaptação dentro do próprio jogo, que já é muito Gustavinho, já é muito autoral. Então, Lucas, Pinheiros, líder do campeonato, volta por cima de Gustavinho, que foi demitido do Flamengo e da seleção brasileira. E, cara, que maneira, né? Voltar para um time que não tem um dos maiores orçamentos do Brasil, que não tem super estrelas, embora, na minha opinião, tenha o melhor jogador do Brasil hoje, que é o Sloan. Mas, assim, a parte o fato de que o Sloan acaba com tudo, é um elenco rodeado de jovens, ir lá e tá batendo em todo mundo, ganhar de 30 do Corinthians, ganhar do Flamengo, ser líder do campeonato quase no final do primeiro turno. Lucas, trabalho, ó, canetada de Gustavo De Conte. Incrível, né, Guilherme? Incrível também, diretoria do Pinheiros, que sempre faz um belo trabalho com jovens, trazendo jovens, às vezes, desde muito cedo, né? E, aliás, povoando também o NBB nos adversários. A gente vê jogador da base do Pinheiros em vários times brasileiros, né? Então, que o Gustavinho fala assim, está em casa, né? Pô, todo mundo passou pelo fim. Né? É isso. E, além disso, né, Lima, Guilherme? agora, né? Não, Gustavinho De Conte. Ia ser meio complexo, né? O técnico fala, agora você tá em casa, né? Fica à vontade. Mas, Guilherme, o fato é que o Pinheiros, ele trabalha muito bem com a juventude e tem conseguido, né, nos últimos anos, com a juventude competir, porque já teve uma época que o Pinheiros era meio que dominante LDB, mas chegava o NBB e o time pegava meio que uma carona, sabe? E aceitando mais ou menos para onde as coisas iam, né? E agora que legal, né? Que o Pinheiros está brigando tão em cima. E eu ia te perguntar, quando você falou assim, resultado dentro do campeonato, líder vencer, normal e tal. Mas quando a gente fala de líder no NBB, a gente reserva normalmente. Lógico que é a tabela que fala, né? Não é a gente que escolhe. Mas quando a gente fala dos 3 favoritos ao NBB, a gente reserva normalmente para Franca, né? Múltiplas vezes atual campeão, para Flamengo, maior campeão do NBB, e para o Minas, né? Que vem sendo finalista do NBB, foi finalista no passado, vinha com um dos grandes investimentos para esse ano, ainda reforçado, começando muito bem a temporada, então a gente mais ou menos projeta esses 3, né? Só que o Pinheiros agora é líder e se mantém como líder e joga como líder, joga e domina, né? São 2 jogos, os últimos 2 jogos, super impressionantes. O Corinthians não vai bem, ganhou de pouco do Osasco, ganhou de pouco do Rio Claro, beleza, mas tomou 30 agora do Pinheiros. O Fortaleza não tem um grande time, cara, 47, né? 47 de vantagem com o Pinheiros Nem batendo existe recorde. 47 de vantagem, não existe. Com o Pinheiros batendo recordes, né? Então, assim, como o Guilherme falou, né? Joga já de um jeito acelerado, diferente, moderno, vamos usar o moderno aqui, né? Modernidade depende dos olhos de quem vê, né? Mas muito acelerado com o ritmo de boa parte do NBB, inclusive do adversário de hoje, mas joga vencendo e construindo resultados e construindo cancha, né? Esse time... Highlights, lógico, o Cauã Pacheco hoje meteu sua dunk. Cara, você meteu uma dunk pela primeira vez na LDB. Ou na LDB não, no NBB. E que pode ser a primeira por muitos jogos, talvez a única da temporada, não sei qual é o apetite que ele vai ficar depois dessa dunk, né, Gibas? E aí ser um pôster na estrela do adversário, maluco, isso aquilo ali vai ele dá uma olhadinha, né? Ele dá uma olhadinha. Encarada. Assim. Lembrou um pouquinho... E pior, jogo transmitido pelo UOL. Cara, quando é transmitido pelo UOL, viraliza, cara. Porque viraliza. Aqui é o UOL, pô.
Que isso? E Guilherme, lembrou um pouquinho quando ele encara ali, fazendo um paralelo aqui, quando o Marezônia mete uma dunk, o Yannis vinha tentando dar o toco atrás dele, e aí o Ezônia olha pro Aí que você Yannis vai? assim, como se ele não existisse, né? Tipo, Me lembro a desse. ousadia de tentar me dar um toco, né? E, velho, o Calma Pacheco, ele meteu um pouquinho dessa aí, né, pra cima do Devon Thomas, tipo, tem um carão assim, como é que você tenta parar, né, o que é imparável, como é o meu apetite para dunks, né? Então, Guilherme, de fato, né, com highlights, com construção de jogo, com canetada, como você falou, né, bem autoral, bem próprio desse Pinheiros, eu não vejo motivos por que esse time não vai continuar jogando assim e competindo assim, competindo no mais alto nível, né? Não é como se fosse um tipo de resultado, de conquista, né? De desempenho que vem de diversas maneiras, num dia muito quente de um ou num dia muito quente do outro. Você pode ver que muitas vezes os placares são altos, mesmo com um aproveitamento não tão alto assim dos jogadores. Né? Então, o Pinheiros tem método, o Pinheiros tem estratégia e o Pinheiros tem resultados já. Então, vai ser muito bem-vindo para a NBB se a gente tiver 4, 5, 6 times, né, que cheguem nos playoffs e a gente não trate assim como, esse aqui beleza, jogou legal, mas não tem a menor chance contra os favoritos aqui. Se pegar um Franca, por exemplo. Muito legal ter a dúvida, né, Guilherme? É a grande força de uma competição. É a dúvida. Você não sabe o que vai acontecer, quem vai ganhar, quem vai disputar lá em cima. Então, que bom que o Pinheiro está enchendo a gente de dúvida, Guilherme Tadeu. Muito bom, Lucas, muito bom. Tô olhando aqui, Lucas, enquanto você conversa comigo, para Cruzeiro e Flamengo nesse momento. O Gui Deodato meteu uma bola ultra contestada de 3, estava 1, abriu para 4, faltando 1 minuto para o fim.